Olá, gente boa! Na lição anterior nós conversamos sobre a vontade de Deus, saber a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Bom, uma coisa que eu ouço muita gente falar é assim: Deus abriu as portas, ou Deus fechou as portas, ou quando Deus fecha uma porta, Deus abre uma janela. São frases que estão no nosso cotidiano, que a gente usa. Em primeiro lugar, vamos ver como é que Deus abre e fecha portas. Em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, diz o texto que o apóstolo Paulo e seus amigos estavam percorrendo a região frígio-gálata e, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então veja que nesses dois versículos falam de Deus estar fechando várias portas. Mas o texto continua: tendo contornado Mísia, desceram a Troade. E em Troade ele teve uma visão, no qual Deus o dirigiu e ele foi para a Macedônia. Então veja o que o texto está dizendo. Paulo e seus companheiros tentaram ir para uma cidade. O Espírito Santo impediu. Então eles tentaram ir para uma outra. O Espírito Santo impediu. Tentaram mudar de lugar. O Espírito Santo impediu. Então eles foram para Troade. E na cidade de Troade, Deus deu direção extra para que eles tomassem o navio, atravessassem pelo mar Adriático e fossem para a Macedônia. Que coisa maravilhosa ler esse texto. Diz claramente como é que Deus dirigiu, fechando portas e abrindo portas. Mas aí nós encontramos um outro texto com o qual nós não estamos acostumados. Ele fala sobre Satanás. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo Paulo está escrevendo para os irmãos de Tessalônica. E ele diz: quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Então a situação é diferente. Paulo e seus companheiros estão querendo ir para a cidade de Tessalônica. Essa é a meta deles, é o que eles desejam fazer. Eles tentam uma vez e Satanás barra o caminho. Eles tentam ir uma segunda vez e Satanás barra o caminho. Mas Paulo está dizendo que ele vai tentar uma terceira vez. Em nenhum momento ele disse que foi o Espírito Santo que barrou o caminho. Ele disse que foi Satanás que fez isso. Então ele precisa tentar entrar por essa porta que está fechada o tempo todo. Claro, existe mais uma última porta, que é a porta aberta por Satanás. O que devemos fazer, então, diante de todas essas portas? Bom, nós vamos tomar muito cuidado quando a gente diz assim: Deus abriu uma porta. Foi Deus ou foi Satanás? Ou Deus fechou uma porta. Foi Deus que fechou ou foi Satanás? Veja bem, eu não tenho aqui uma fórmula secreta de como é que você descobre se uma porta foi aberta ou fechada por Deus ou por Satanás. O que eu estou dizendo é que nós não podemos ser pessoas sem bom senso e sem discernimento espiritual. Tudo deve ser analisado. Muitos princípios da palavra de Deus devem ser levados em consideração, para que nós possamos ver essas portas do jeito que Deus quer que a gente veja. Entrar por aquelas que Deus abre, fugir daquelas que Deus fecha, lutar contra aquelas que Satanás está nos impedindo e correr de portas abertas pelo próprio diabo. Bom, queridos, que Deus nos dê esse discernimento. Espero que você saiba fazer melhores decisões. Um abraço, até a próxima lição de Guardanapo.